Livro Júlia, Romances Nova Cultural. Só se for para sempre, de Maureen Childs. Capítulo 4. No último capítulo, Mary Santini e Jamie, seu sobrinho, iam ao jogo de futebol. E David Gavry pediu para ir junto. Com os cabelos presos em um rabo de cavalo, ela não parecia ter mais de 17 anos. E estava linda. David continuou a observá-la. Não precisava fazê-lo de maneira disfarçada, já que ela se encontrava mais adiante, chutando várias bolas em direção ao gol, tão bem guardado pelo seu sobrinho. Era evidente que ela adorava o pequeno Jamie. A escolinha fervilhava de atividade. Professores e alunos se misturavam a paz, mães e irmãos, todo mundo treinando ao mesmo tempo. Quando se deu conta, David percebeu que estava se divertindo muito. Gostava realmente de futebol, mas gostava mais de ver Mary em ação. Não estava conseguindo evitar. A moça mexia com suas emoções e aquilo era um péssimo sinal. A melhor coisa que deveria ter feito era voltar para o Fort Pendleton e esquecer a sensual mecânica de uma vez por todas. Mas ele agira desse modo? Não. Claro que não. Seus hormônios haviam levado a melhor e agora ali estava ele, de queixo caído, incapaz de tirar os olhos de cima dela. Mas que droga! Era a mesma coisa que estar em meio a um combate. O soldado percebia que corria perigo e que sabia que tinha que dar o fora o mais rápido possível. Uma força maior, porém, impedia sua fuga. Era como se essa mesma força tivesse-lhe invadido pelo ser, dizendo-lhe para tomar Mary nos braços e beijá-la apaixonadamente, sem se incomodar com as consequências. Observou mais um de seus chutes, então aproximou-se dela. "Meus parabéns, você joga muito bem." "Obrigada. Foi meu pai quem me ensinou." Ela voltou novamente a atenção para o sobrinho. "Tente pegar essa agora, Jamie." O garoto fez o que pôde, mas a bola acabou batendo no fundo da rede. Dave estava impressionado. "Eu não sabia que as mulheres gostavam de futebol." Ela olhou para o David e sorriu. "Seja bem-vindo ao século XXI, quase 22. Suas irmãs também sabem jogar?" Ele estava pouco interessado nas irmãs de Mary. O que queria mesmo era ouvir o doce som de sua voz, que veio acompanhado por uma sonora gargalhada. "Ângela e Gina?" De jeito nenhum. As duas nunca chegaram perto de uma bola. Ela voltou a atenção ao sobrinho. "Ei, Jamie, tente pegar essa." E chutou com toda a força em direção ao gol. Aquela mulher lhe dava um nó na cabeça. Jamais havia conhecido alguém como ela. As garotas com quem tinha namorado iriam detestar ser pegas jogando futebol em meio a um bando de meninos. Mary, porém, parecia estar vibrando com a atividade em questão. Ela era tão alegre, tão cheia de vida. "Oi, Mary!" Uma voz masculina em meio à multidão fez com que David se virasse a tempo de ver um rapaz alto, moreno, aproximar-se dela e dar-lhe um beliscão no traseiro. Mary emitiu um gritinho de susto e David deu um passo à frente, a fim de se colocar em frente a ela e o impertinente que havia lhe feito aquilo. Cerrou os pulsos, pronto para o ataque. Ela se virou e sorriu. "Nick, tudo bem? Não sabia que você já havia chegado de viagem." Dave relaxou as mãos, mas seu estômago continuou revirado. Quem era aquele homem e a troco de quê ele tinha o direito de beliscar o traseiro da Mary? "Dave, este é o Nick Casacchio, um velho e querido amigo." "Oi", cumprimentou Nick, estendendo-lhe a mão. Dave apertou, mas manteve o olho firme em cima do tarado. "Um velho e querido amigo", ela dissera. Há quanto tempo será que se conheciam? E que história de querido era aquela? Teriam tido alguma espécie de envolvimento no passado? Não fazia ideia, mas estava louco para descobrir. Percebeu que Mary falava alguma coisa e forçou-se a prestar atenção em suas palavras. "Como vão as coisas entre você e a Patty?" "Muito bem, graças a você e a seus sábios conselhos." "Que boa notícia!" Eu tinha certeza de que tudo ia acabar se ajeitando da melhor maneira possível. O tarado levantou a mão e acariciou-lhe os cabelos. "Bem, muito obrigada por tudo."
Olhe, gostosa, estou um pouco atrasado agora e preciso ir andando. Só parei para lhe dar um beijo. Ela lhe deu um sorriso. Até mais, Nick. Foi um prazer revê-lo. Dave observou-o se afastar, então levantou uma sobrancelha. Gostosa? Ela lhe deu os ombros. Sim, ele sempre me chamou assim. Sempre? Mas sempre desde quando? Quem é Patty? A namorada dele. Bem, talvez os dois já tenham ficado noivos. Fazia tempo que eu não vi o Nick tão feliz. Ah, sei. Excelente. O tarado era comprometido. Mas então, a troco de quê ficava beliscando o traseiro de outra mulher? E mais importante do que isso, por que ele se preocupava com o fato? Bem, não havia preocupação alguma. Claro que não. O Dave não tolerava era ver um homem abusando sexualmente de uma garota indefesa. O fato de a garota ser em questão ser Mary Santini não tinha nada a ver com a história. E ponto final. Só que ele próprio não acreditava em uma só palavra que lhe vinha à cabeça. Bem, por que ele disse que as coisas com a tal da Patty estão boas graças a você? Mary deu um sorriso, então voltou a atenção a Gemini. É que um dia Nick passou pela oficina para que eu desse uma olhada no carro dele. Até que o Taurus de 10 anos não estava tão mal assim, mas a sua cara não podia estar pior. Ela fez uma pausa e chutou a bola com força. Seu sobrinho se jogou em cima da bola, mas não conseguiu defendê-la. Mary virou-se para Dave e continuou o relato. Bem, daí eu lhe perguntei o que estava acontecendo e o coitado do Nick me respondeu que a Patty havia acabado com o relacionamento deles. Daí eu lhe disse que, provavelmente, ela estava cansada de esperar pelo famoso pedido. Ele não podia ficar mais intrigado. Famoso pedido? Sim, o pedido de casamento. Então ele a pediu em casamento? Mary sorriu. Pelo visto, sim. E ela deve ter aceitado na mesma hora. David Garvey estava muito impressionado. Você é uma excelente mecânica, treina goleiros, ainda por cima é especialista em dar conselhos a namorados com problemas. Acho que nunca conheci ninguém assim. Mary piscou para ele, de forma marota. Talvez eu seja uma mulher de muitos talentos. Dave não duvidava daquilo, nem por um minuto sequer. Levantando a mão, tocou-lhe o ombro com suavidade. E que conselho minha querida consultora sentimental me daria? Aquele toque foi o suficiente para fazê-lo estremecer. Procurou disfarçar o que sentia e forçou um sorriso. Eu diria para você parar de agir como se estivesse interessado em mim e que tratasse de ir atrás de alguma moça mais atraente. Ele olhou em volta. Uma moça mais atraente do que você no estado da Califórnia? Impossível. Não estou vendo nenhuma aqui. Então talvez você devesse procurar um oftalmologista. Será que Mary Santini não se dava conta do quanto era bonita e atraente? Fique sabendo que minha visão é perfeita. Dave fez uma pausa, então perguntou. E quem foi que disse que eu não estou interessado em você? Ela sorriu, um sorriso forçado talvez, e amargo. Ora, meu caro sargento, eu já me olhei no espelho. Os homens não costumam me seguir nas ruas, gritando meu nome e declarando seu amor por mim. Mas por que não? Será que os homens da Califórnia eram cegos? Talvez você não esteja escutando direito. Será que não está na hora de consultar um otorrinolaringologista? Ora, Dave, para com isso. Eu sei que eu não sou uma mulher atraente. Sou uma mecânica e... Sim, você é uma mecânica, mas tão bonita e atraente como uma modelo internacional. Por que não aceita sua beleza de uma vez por todas? Ei, tia Mary! Soou a voz desanimada do pequeno Jemery. Não sei o que está acontecendo comigo. Errei quase todas as bolas até agora. Ela olhou para o sobrinho. Nunca uma interrupção havia sido tão oportuna em toda a sua vida. Dave também voltou sua atenção ao menino. Talvez você não esteja girando o corpo de maneira adequada. Quer que eu lhe mostre como se faz uma boa defesa? O menino arregalou os olhos. Você sabe jogar no gol? Dave lhe deu uma piscada. Vou lhe contar um segredo, meu rapaz. Sou o goleiro do time do Fort Pendleton. Um dia, um técnico me viu fazer uma defesa e comentou que eu deveria estar na seleção americana a fim de disputar a Copa do Mundo.
O espanto de Gemini se transformou numa mistura de admiração e respeito. Copa do Mundo? Meu Deus, você deve ser o máximo. Vamos, me ensine alguns truques. Eu sempre tive uma dúvida. Qual é a melhor hora do goleiro saltar? Ele deve esperar o adversário chutar a bola ou não? Dave passou a mão por dentre os cabelos. Acho que chegou a hora de termos uma longa conversa, meu chapa. A conversa em questão durou mais ou menos meia hora, seguindo por um treino que inclui chutes, saltos fantásticos, ótimas defesas e muitas risadas. Algum tempo depois, ao deixar o local e entrar no Mustang, Jenny estava absolutamente encantado. Um novo herói havia surgido em sua vida. Um herói de carne e osso que, além de ser um fuzileiro naval, também era um goleiro digno da seleção americana de futebol. Uma combinação e tanto. O melhor de tudo era que ele parecia estar interessado em sua tia Mary. Qualquer um percebia o brilho em seu olhar, até uma criança de 8 anos de idade como ele próprio. Que tal treinarmos de novo amanhã? Perguntou no momento em que o carro ganhou velocidade. O sargento Garvey é um homem ocupado. Mary se encarregou de responder. Ele não pode levá-lo aos treinos todos os dias. O menino não se deixou intimidar pela recusa. Então, sargento, quando você não estiver ocupado, será que poderá me levar? Dave engoliu em seco. Definitivamente, aquela noite não estava saindo conforme o esperado. Tinha deixado a Fort Pendleton com a única intenção de jantar com Mary. Jamais imaginara que fosse conhecer toda a sua família, tampouco jogar futebol com seu sobrinho de 8 anos. Vamos ver. Momentos depois, ele estacionava o Mustang em frente à casa dos Santini. Mary virou-se para o menino e lhe deu um sorriso. É melhor você entrar logo, Gemini. Sua mãe já deve estar preocupada. O garoto concordou com um gesto de cabeça, despedindo-se de David e desceu do carro. Antes de desaparecer em meio às sombras do jardim, ainda gritou. Então está combinado. Assim que tiver um tempinho, você me leva para treinar, tá bom? O sargento murmurou qualquer coisa em resposta e voltou a atenção para Mary. Enfim, sós. Já não era tempo. Antes, porém, que pudesse abrir a boca e lhe dizer alguma coisa, a voz dela soou, jogando um balde de água fria em suas esperanças. Bem, Dave, obrigada por tudo. Quem sabe a gente ainda pode se ver por aí, né? A mensagem era absolutamente inconfundível. Suma da minha frente, sargento, e não apareça nunca mais aqui. Ele, no entanto, recusou-se a se dar por vencido. Como assim a gente vai se ver por aí? Posso saber o que pode dizer com isso? Ela se mexeu no banco. Parecia pouco à vontade. Ora, o que eu quero dizer é que algum dia vamos acabar nos encontrando aí pelas ruas. Afinal, a cidade é muito pequena, né? Mary, ele a interrompeu com firmeza. Eu não quero acabar me encontrando com você por aí. O que eu estou querendo no momento é marcar um almoço para amanhã. Só nós dois. Sem família nenhuma. Que tal? Um almoço? Mas posso saber a troco de que você estaria interessado em almoçar comigo? Digamos que eu tenho vontade de conhecê-la melhor. Mary forçou uma risada. Uma risada nervosa, como David bem notou. Ora, meu caro sargento, você não precisa fazer isso. Seu carro já foi consertado e está tudo novinho em folha. Não há mais razão para ser simpático com a mecânica. David franziu a testa. E quem falou alguma coisa a respeito do meu carro? Mary abriu a porta do Mustang e desceu. Fazia tempo que não se sentia daquele jeito. Tão pouco à vontade. Mas que homem insistente! Por que não agia como os outros clientes da oficina e desapareceria de vez da sua vida? Dave também desceu e aproximou-se dela. Mary, diga alguma coisa, ela ordenou a si mesma. Qualquer coisa, nem que seja uma porção de bobagens. Respirou fundo e virou o rosto ligeiramente para não ter de encará-lo. Olhe, Dave, muito obrigada por tudo. Quero dizer a você que teve uma paciência incrível com o Gemini e eu nunca vou me esquecer disso. Não é todo mundo que gosta de crianças. E... Mary, ele a interrompeu com firmeza de novo. Eu não gostaria de falar a respeito do Gemini nesse momento. Ela percebeu que havia perdido a batalha. Eu também imaginei. Você não está com a mínima intenção de ir embora, não é? Dave lhe deu o seu melhor sorriso. Acertou em cheio. Só pretendo voltar ao Mustang quando você estiver sã e salva dentro de casa.
Posso acompanhá-la até a porta? Não dava para discutir com ele. Pode, mas eu entro pela porta da frente. Dave, meio confuso, perguntou. Não? Não. Eu ocupo um quarto sobre a oficina. A informação não deixava de ser muito interessante. Pelo menos Dave teria um lugar reservado para conversar com ela, bem longe dos olhares curiosos das mulheres de sua família. Então eu acompanho até lá. Caminharam em silêncio até o local em questão. Apenas as luzes de Natal piscando nas árvores iluminavam a escuridão da noite. Uma garoa fina começou a cair. Mary virou-se para ele e estendeu-lhe a mão. Bem, sargento, missão cumprida. Estou sã e salva. Boa noite. Ele retribuiu-lhe o cumprimento e sentiu um calor estranho que estendeu-se por todo o braço e chegou-lhe ao peito, aquecendo todo o seu ser de uma maneira como jamais experimentara antes. Mary sentiu a mesma coisa. Percebeu o fato com toda a certeza. Em meio às sombras, viu a reação estampada em seu rosto. Oficialmente, ele sussurrou, ainda segurando a mão dela. Você ainda não está sã e salva. Só vai estar quando chegar à segurança de seu quarto. Ela pigarreou. E quem se importa com esse pequeno detalhe sem importância? Nós, os fuzileiros navais. Ele respondeu sem demora. E vocês, as mecânicas. Afinal de contas, certos detalhes em nosso trabalho podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não é mesmo? Droga. Aquele homem parecia sempre ter razão. Mary engoliu em seco e não disse nada. Lentamente começou a subir os degraus que levavam ao seu pequeno apartamento sobre a oficina. Dave a seguiu, sem deixar de segurar sua mão. Foi só quando estavam na metade do caminho que ela resolveu abrir a bolsa de novo. Olha aqui, sargento. Estou desconfiada de que você escolheu a Santini errada. Gina está em casa, não quer que eu vá chamá-la? Dave negou com um gesto de cabeça. Não sei se você reparou, mas eu não vim até aqui essa noite para visitar a Gina. A irmã caçula de Mary parecia ser uma moça simpática, mas nunca ficava de boca fechada tempo suficiente para que ele tivesse certeza absoluta. Eu? Mary, eu vim à sua casa esta noite para jantar com você, só com você. Acho que estava cansada de saber disso, não estava? Mas... Ela subiu mais um degrau e quase tropeçou. Era o que lhe faltava na vida. Rolar a escada abaixo e se machucar inteira. Talvez até mantesse David Garvey durante o processo. Daí teria toda a marinha norte-americana contra ela, condenando-a pelo terrível crime de ter matado um de seus melhores sargentos. Por outro lado, se não matasse, os dois acabariam no chão, braços e pernas entrelaçados, os corpos juntinhos. Pelo amor de Deus, Mary, ela ordenou a si mesma, pare de pensar em tanta bobagem. Se pelo menos ele soltasse a sua mão, Mary poderia colocar um pouco de ordem em suas emoções e raciocinar com mais clareza. Dave, porém, não parecia disposto a prestar-lhe aquele pequeno favor. Ao contrário, a cada degrau que subiam, ele parecia apertá-la com mais intensidade. Mas que homem inconveniente! O pior de tudo era a sua água de colônia masculina, que entrava-lhe pelas narinas, atiçando seus sentidos e deixando-o ainda mais tonta e confusa. Ele voltou a falar, interrompeu-lhe os pensamentos. Agora me conte, Mary, por que você convidou sua família inteira para jantar conosco? Ela respirou fundo e começou a falar. Jantares de família são muito mais divertidos, você não acha? Se esta é a sua opinião, talvez você não tenha jantado com um homem certo nos últimos tempos. Mary realmente não estava acostumada com uma situação daquelas. Que coisa mais estranha. Ela praticamente lhe oferecera a Gina em uma bandeja de prata, mas Dave não parecera nem um pouco interessado. Mas como? Todos os homens do mundo se interessavam por sua irmã caçula, pelo menos os que moravam no estado da Califórnia. Gina era bonita, charmosa, tinha muito senso de humor, ainda por cima sabia se produzir como ninguém. E quanto a ela era apenas uma mecânica. Pelo amor de Deus, mulheres que tinham aquela profissão não costumavam alimentar a fantasia dos homens. Subiu mais um degrau, que aliás pareciam estar se multiplicando diante de seus olhos atônitos. Não se lembrava de que a escada fosse tão alta assim. Você não gostou de Gina? A pergunta podia ser importuna e completamente fora de propósito, mas ao menos era melhor do que o silêncio. Não,
Por quê? Ele deu um sorriso. Gina não é o meu tipo, mas a irmã dela é. Finalmente, ambos chegaram ao topo. Com a mão livre, Mary abriu a bolsa e apanhou sua chave. Precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa. Eu não sou uma mulher desejável, Davis, pois eu acho que não tem se olhado no espelho ultimamente. Bem, chegamos. Boa noite. Agradeço novamente tudo o que fez por Gemini. Ele a interrompeu. Se nenhum homem lhe disse o quanto é bonita e atraente, talvez o estado inteiro da Califórnia esteja precisando de óculos. Aquilo estava ficando insuportável. Mary sentiu que precisava fugir, que tinha de se livrar de David o mais rápido possível. Ele também não parecia ter a mínima intenção de colaborar. Ao contrário, em vez de soltar a sua mão, puxou-a para mais perto de si. Tão perto que era como se fosse a própria Mary usando água de colônia masculina, cujo odor vinha fazendo coisas estranhas em seu coração. Lentamente, ele levantou a mão livre e acariciou-lhe o rosto. Mary sentiu como se seus joelhos tivessem virado geleia. Um mau sinal. Calma, ela ordenou a si mesma. Respire fundo e tente agir naturalmente. Como se aquilo fosse simples. Foi então que ela percebeu o óbvio. Dave iria beijá-la. Abaixou a cabeça, tentando evitar o inevitável. Eu acho que você não deveria fazer isso. Nós mal nos conhecemos. Ele deu um sorriso e o coração de Mary começou a bater com mais força. Minha cara senhorita, não se esqueça que eu sou um fuzileiro naval, um sargento da Marinha Americana. Pode confiar em mim. Confiar em você? Mas em que sentido? Em todos os sentidos possíveis, respondeu ele, momentos antes de colocar os lábios nos dela. Mary Santini já tinha sido beijada antes. Não uma porção de vezes, mas o suficiente para fazê-lo sem passar vergonha. De qualquer maneira, nada do que experimentara na vida havia preparado para a intensidade dos sentimentos que invadiram-lhe a alma, o coração e o resto do corpo. O mundo começou a girar à sua volta. Era uma sensação mágica e deliciosa que ela desejou que não acabasse nunca. Quando finalmente ambos se afastaram, ela precisou se apoiar na parede para não cair. Estava tonta, confusa e completamente maravilhada. Então está combinado? Perguntou ele. Vamos almoçar juntos amanhã? Vamos. Ela respondeu, sabendo que concordaria com qualquer coisa que lhe tivesse sido proposta. Também depois de um beijo incrível daqueles, quem iria conseguir raciocinar com alguma clareza? Ótimo. Até amanhã. Muito tempo depois de David Garver ter descido a escada e se afastado dali, Mary ainda estava imóvel, no mesmo lugar, tentando compreender o que havia lhe acontecido. Ao estacionar em frente da oficina no dia seguinte, David chegou à conclusão de que a vida começava-lhe a sorrir. Até o sol havia resolvido dar o ar de sua graça, alegrando ainda mais aquele domingo de inverno. Desceu do carro, assobiando uma velha canção de Elvis Presley. Assim que havia tocado os lábios de Mary, percebera que aquela mulher era diferente. Diferente de todas as outras que já lhe conhecera na vida. Passara quase a noite inteira em claro, relembrando aqueles breves, mas mágicos e intensos momentos. Fora um beijo apenas, mas um beijo que havia mexido com suas emoções de uma forma que beirava o absurdo. Não que pretendesse se envolver com ela de maneira séria, é claro. Seria um prazer enorme desfrutar de sua doce companhia durante algum tempo, então continuaria a viver a vida como vinha fazendo até então. Sozinho, completamente sozinho. Abriu a porta da oficina e ouviu-a exclamar. Mas que droga! Ele disfarçou um sorriso. Pelo visto, até os profissionais mais competentes tinham seus momentos de frustração. Oi, Mary. O ruído metálico de uma ferramenta caindo no chão de concreto foi ouvido. Um segundo depois, ela surgia de trás de um capô aberto de um Honda preto. Usava um agasalho esportivo, seus cabelos estavam presos no rabo de cavalo e havia um pouco de graxa na ponta do nariz. Ele achou-a linda. Oi, Dave, já é a hora do almoço? Aquela não era exatamente a recepção da qual ele estava esperando, mas ao menos o compromisso não tinha sido esquecido. Sim, você está pronta? Mary virou-se para o Honda preto e deu um suspiro desanimado. Para falar a verdade, não. Não?
Ela levantou as 2 mãos e deu de ombros. Bem, uma das minhas melhores amigas, Laura, apareceu por aqui hoje de manhã com o carro quebrado. Como era uma emergência, prometi a ela que consertaria imediatamente. Dave achou que Mary estava tentando fugir do compromisso e sentiu uma ponta de tristeza no coração. Mas se o carro estava quebrado, como foi que a sua amiga conseguiu trazê-lo até a oficina? Ela e o namorado tiveram que empurrá-lo por quase 2 ruas da cidade até chegar aqui. Mary respirou fundo. Há muita coisa a ser feita. Uma onda de desapontamento invadiu-lhe a alma, mas ele tentou ignorar o sentimento negativo. Por que você não empresta um daqueles carros de reserva? Esse é o problema, respondeu Mary. Nenhum deles está aqui. Estão todos emprestados. Bem, agora ele estava confuso de verdade. Os Fuscas velhos eram mantidos para o uso dos clientes. Mas o Honda preto era o único carro na oficina. Mas emprestados para quem? Mary apanhou a ferramenta que havia caído no chão. Bem, Margaret Sanders, uma amiga da minha mãe, estava precisando desesperadamente de um carro porque sua filha Grace teve gêmeos e ela tinha de chegar à maternidade a tempo. Ah, sei. Um casal de gêmeos. Parecia uma explicação razoável. Mas a troco de que Margaret Sanders não fora à maternidade com seu próprio carro. E o outro, continuou Mary, está a caminho de San Diego nesse exato momento. San Diego? Sim. Angela precisou ir até lá para comprar um presente de Natal para Gemini. Em San Diego? Mas por que ela não comprou o presente por aqui mesmo? As lojas de lá costumam ter maior variedade de brinquedos. Dave não conseguia dizer se a informação recebida era ou não correta. Como jamais havia comprado um presente de Natal para quem quer que fosse, não fazia ideia de que as lojas ofereciam ou deixavam de oferecer naquela época do ano. Olhou novamente para o Honda preto. Quanto tempo mais você acha que vai levar para consertar esse carro? Mary seguiu o olhar dele e deu um suspiro desanimado. 1 hora, talvez. Eu espero. E uma outra coisa que eu gostaria de lhe dizer também. Ontem à noite, quando você me convidou para almoçar, eu tinha esquecido completamente. A porta da oficina se abriu e Jamie entrou, os olhos brilhando de alegria ao ver o sargento. Ei, você também vem conosco? Conosco? Repetiu Dave, olhando para o garoto, depois para Mary. Ela lhe deu um sorriso meio sem graça. O menino tentou explicar. Para ver o Papai Noel. Bem, não o Papai Noel de verdade, mas é que está no shopping center. Seu ajudante. Papai Noel? Claro, sei que a gente diz que ele não existe, mas eu fico pensando no seguinte. Se o coitado ficar louco da vida porque ninguém acredita na sua existência, daí ele acaba não me trazendo nenhum presente e eu não quero correr o risco de ficar de mãos abanando nesse Natal. Não acha que eu estou certo? Ah, é claro que está. Na verdade, Dave não achava nada, mas não queria desapontar o garoto. Por alguns instantes, tentou adivinhar se todas as crianças falavam demais ou se era algo existente, no sangue dos Santini. Voltou a olhar para Mary. Então, depois do carro de sua amiga, ainda teremos de lidar com o Papai Noel? Eu sinto muito, respondeu ela, um pouco embaraçada. Mas eu já tinha prometido ao menino. Dave começou a raciocinar. Droga, não estava com a mínima vontade de perder o domingo por causa de um carro quebrado e de uma visita do Papai Noel. Fazia vários dias que queria ficar a sós com Mary e não pretendia desperdiçar a oportunidade. Eu tive uma boa ideia. Dave acabou dizendo, por fim. Posso consertar o carro enquanto você leva Gemini para ver o Papai Noel? Então, deixamos ele em casa e vamos almoçar, que tal? Sim, a ideia dele tinha sido mesmo brilhante. Digna de um Salomão. Negativo. Talvez o brilho não tivesse sido tão grande assim. Mas por que não? Entendo de carros tanto quanto você. Pode ser. Mas acontece que a oficina é minha. E a minha reputação é que está em jogo. Será que dá para você entender? Era duro admitir, mas Mary tinha razão. Sim, claro. Mas deve haver um jeito de solucionarmos esse pequeno problema. Com o canto do olho, ele viu Jamie observando-os e tentou adivinhar se Mary realmente tinha planejado aquilo. Exatamente como o jantar em família na noite anterior. Será que ela estava tentando evitá-lo de propósito? Mary recostou-se na porta do Honda, a ferramenta ainda em sua mão. Eu acho que eu tenho uma solução. Se você estiver disposto a colaborar, é claro. Disposto a colaborar?
Para poder ficar com a Mary, ele concordaria a ir até a Lua. Um fuzileiro naval está sempre pronto para o que der e vier, minha amiga Mary. Bem, qual é o seu plano? Você leva o Jamie ao shopping center para ver o Papai Noel, enquanto eu fico aqui consertando o carro. Então, assim que eu terminar, vou até lá com vocês. Que tal? Ele concordaria ir até a Lua para ficar ao lado de Mary. Mas ao shopping center? Meneou a cabeça. Olhe, deve haver outro jeito. Será que Gina está na aula de dança? Sua mãe está visitando uma amiga. Angela deve estar chegando de San Diego nesse momento. Não adianta, Dave. É o único jeito. Como é? Vai concordar com o meu plano ou não vai? Ele olhou para o menino que esperava a sua decisão. Bem, ele tinha duas escolhas a fazer: concordar ou não. Como todos os bons fuzileiros navais, tomou sua decisão com uma rapidez espantosa. Tudo bem, vamos lá. Jamie lhe deu um grito de alegria e saiu correndo na garagem em direção ao carro de Davis. Um shopping center, num domingo, às vésperas do Natal. Um passeio à Lua seria menos complicado. Davis já havia partido para várias batalhas, achando que teria mais chances de sobrevivência. Está combinado. Sou a voz de Mary interrompendo seus pensamentos. Nós nos encontraremos em 1 hora em frente à casinha do Papai Noel. Casinha do Papai Noel? Casinha do Papai Noel, ora essa. E aí, o que você está achando do capítulo 4? Mary e Dave estão aos poucos aí quase virando um casal, né? E graças ao sobrinho dela, o Jamie. Então, se você gostou, compartilha com um amigo, comenta e se gostou mais ainda, se inscreva no canal, porque o capítulo 5, olha, está assim maravilhoso. Te espero lá.